uma alegria ter você aqui com a gente. Eu sou o Thiago Medeiros e pelos próximos minutos nós teremos aqui ponderações, reflexões, bate-papos sobre a grande missão de Deus de uma maneira contextualizada, contemporânea e integral. Fala galera que ama Jesus, é uma alegria dar aqui a retomada, do BDMcast, Bastidores da Missão. Nós ficamos aí um tempo durante a pandemia desativado e estamos retomando dessa vez, explorando um pouco mais o formato de podcasts, focando apenas no áudio, e o objetivo é termos aí bate-papos relevantes com pessoas que amam Jesus, que amam missões, que estão fazendo mesmo algo para a proclamação do Evangelho até os confins da terra, no Brasil, nas nações. E é uma alegria porque eu estou dando o pontapé inicial aqui, nesta retomada do Bastidores da Missão Cast, com um missionário que serve num país que é muito exótico, é muito distante de tudo que nós conhecemos como realidade, que é justamente o país lá no Nepal, lá no continente asiático, todo mundo conhece o Nepal, mais pelas questões turísticas, Fala aí o monte mais famoso do Nepal, meu amigo Jorge. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Ninguém nem conhece esse monte, ele é chamado de Everest. É o famoso Everest, São centenas de alpinistas aí que tentam chegar no topo, que é uma conquista para pouquíssimos no mundo, pouquíssimos. E algumas pessoas, inclusive, morrem tentando, Jorge? Muitos morrem tentando e até é um preço bem caro, pelo motivo de para voltar é só de helicóptero, porque eles não têm força e é muito perigoso, mas mais perigoso ainda descer do que subir. Então, e eu li algumas reportagens e já vi documentários de alpinistas, gosto muito de esportes radicais, esportes extremos. Existem casos que se a pessoa alcança uma certa altitude e passa mal ou morre, não tem ninguém que se compromete, e é lei, a pessoa sabe disso antes de iniciar a sua escalada, ninguém vai buscar o corpo. Então tem vários corpos, as pessoas vão subindo o Everest e se deparando com vários corpos que ficam em um bom estado porque estão congelados, diga-se de passagem. Então deve ser assustador, cara? E outro ponto que muitos não podem, se você vê alguém que está morrendo, você não pode nem dar seu oxigênio porque vão morrer os dois. Meu Deus, imagina a situação. Olha aí, já iniciamos com uma curiosidade sobre o Nepal, que é justamente o Everest, a montanha mais alta do planeta Terra. Jorge, se apresente aí, meu amigo, fala um pouquinho sobre você, sua família, esposa, filhos. Eu sei que existem algumas restrições em relação ao tipo de informação que você pode passar e, obviamente, você vai passar as informações que não colocam vocês em perigo. Fica à vontade, meu nobre. Então, meu nome é Jorge, eu sou do interior de São Paulo, Mairinque, para ser mais exato. Eu e minha família, minha esposa Camille, vivemos em missões. Thiago conhece ela desde pequena. Camille para quem não sabe, eu estou em missões desde muito novinho. Meus pais foram para o treinamento, eu tinha 11 anos. E os meus pais foram contemporâneos da mãe da Camille, que estava no treinamento também, que chegou muito antes deles, inclusive. Então eu, Camille, mais uma penca de filhos de seminaristas, nos conhecemos quando era tudo molecada ali, corria aquela base, ali no sul de Minas. Foi um tempo muito especial, tem lindas memórias desse período da minha vida. E então Camille também tem 34 anos, eu tenho 33. 3 filhos, Gabriel de 12 anos, Davi de 6 e Noah de 4 anos. Nós estamos lá há cerca de 3 anos e meio. Graças a Deus, Deus tem dado suporte, as igrejas aqui também têm dado suporte. Ficamos algum tempo longe de missões. Eu sou bem novo nesse assunto de missões, eu tenho em torno de 6 anos, mas não importa o tempo que você tem, e sim a intensidade e o comprometimento com as missões.
Então você teve contato com a questão missionária há 6 anos atrás. 6 anos atrás. Vocês passaram por um treinamento, correto? Correto. Treinamento missionário é importante, gente. Imagina você sair do contexto, por mais que você seja um evangelista, um pastor, um pregador, ou enfim, qualquer cargo ministerial, né, no Brasil, não é a mesma coisa você desenvolver o seu ministério num contexto transcultural, outro país, outra cultura, outra língua. Então é sempre recomendado o candidato para missões passar pelo treinamento. Qual foi a importância, Jorge, do treinamento missionário na vida de vocês, no tempo de chegada ali, de adaptação, desenvolvimento de tudo? Primeiramente, o choque transcultural existe, não é fábula. Não é só material bibliográfico, não, ele é real? Não, real. Eu fiquei 2 meses dentro de casa. Que isso, cara. Por causa da língua, por conta de eu não saí. Eu fiz uma coisa que não é comum, eu não aconselho ir ao campo sem conhecer pelo menos uma língua diferente, pelo menos o inglês, ou se for o caso, se for algum país latino, o espanhol, porque assim, você vai ficar dentro de casa mesmo. Foi isso que aconteceu comigo, eu fiquei dentro de casa e como minha sogra, ela me falou várias vezes para sair, eu não saí, mas como eu sou obediente à liderança, ela falou o seguinte: agora quem tá falando é sua líder, levanta e sai do quarto. Levanta e anda. Aí você não teve. Não tive como. Não teve pra onde correr. Não tive pra onde correr. Só explicando, né? A sogra do Jorge, mãe da Camille, ela é a líder do projeto ali no Nepal, que daqui a pouquinho o Jorge vai detalhar um pouco mais. E a missionária Violeta, ela está no Nepal há quantos anos? 12 anos. 12 anos, cara. Uma década e mais 2 aninhos. Não é para qualquer um, não. No contexto transcultural, o bicho pega mesmo, gente. O bicho pega mesmo. E é uma missionária raiz demais. Conheci a Violeta há muito tempo atrás. E me lembro dela já falando de Ásia e amava o continente, só esperando ali um direcionamento específico do Senhor em relação a qual país seguir e tal. E eu imagino que ela está muito contente, porque agora está lá você e Camille, a filhona, juntos, há 3 anos e meio. Desenvolvendo trabalho ali, que é algo, eu já conheço, acompanho vocês há algum tempo e durante esse tempo, o Jorge com a família estão aqui na base Setam, há uma semana vieram ter um tempo com a gente aqui, deram aula aqui, compartilharam um panorama sobre o Nepal, sobre o budismo, sobre o hinduísmo, que são as religiões predominantes ali, e foi um tempo muito especial. Nós estamos gravando esse podcast em uma terça-feira, e amanhã eles pegam um voo para São Paulo para seguir a agenda aí de visitas a igrejas e tudo mais. Então, para a gente foi uma honra mesmo recebê-los aqui na base. Cara, fala um pouquinho sobre o tipo de trabalho que vocês desenvolvem ali, sem querer cortar em relação ao choque transcultural, Você falou que ficou 2 meses, trancafiado dentro de casa e, pasmem, gente, isso é comum, tá? Não estou dizendo que é a reação mais correta, mas isso é comum acontecer, o choque transcultural, esse momento que você se sente um peixe fora d'água, literalmente, você não quer contato com ninguém, você busca reproduzir o máximo possível o ambiente mais familiar a você. Então, geralmente isso acontece dentro de um quarto, que você tem ali o seu celular, seu notebook, você assiste as coisas no seu idioma e você não quer ver nada do povo a qual você foi servir. Isso é motivo de muita oração pelos missionários que estão no campo e para aqueles que querem ir ao campo, motivo de muito preparo prévio, gente. Preparo prévio, tá? Não é brincadeira você seguir para um destino aí, transcultural, para proclamar o evangelho, para amar as pessoas ali. É necessário você saber o que é que você está fazendo e como lidar com tudo isso. Mas, mano, por favor, cara, compartilhe um pouquinho sobre o trabalho, tá? O que vocês fazem ali, quais as estratégias, e depois você vai falar um pouquinho dos desafios também, mas compartilhe um pouco aí do que tem sido feito. Nós fazemos parte de um programa que tira crianças de situações de riscos. Só para um panorama geral, o Nepal é um país com cerca de 28 milhões de habitantes, certo. 33 milhões de deuses
E Desculpa interromper, 33 milhões. 33 milhões de deuses, escutou certo. Que é justamente a questão do hinduísmo, né? Que é um panteão, né? Uma gama de deuses que, se o foco, né, desse podcast fosse somente o hinduísmo, você teria mais tempo. Mas fala assim, brevemente, o que seria esse panteão de deuses e como que isso surge, né? Um contexto assim de 1 minuto sobre o hinduísmo, só para situar a galera que acompanha o nosso podcast. Simplesmente, vamos falar assim, não teve um criador hinduísmo, então simplesmente eles rezaram para o rato ou para o cachorro e por um monte, e entenderam o que responderam e começaram ali a adorar eles dessa forma. E simplesmente outro, não, mas eu rezei para aquela árvore lá e aconteceu, né? Então, assim... Por exemplo, eu passei um dia e vi aquela árvore bonita, né? O hinduísmo é muito comum naquela região da Ásia ali, Índia, Nepal. Malásia. Eu estive na Malásia uns anos atrás e entrei em um templo hindu e fiquei assustado, cara. Era dentro de uma caverna, tinha lá vários altares para vários deuses, né? Macaco para todo lado. Era um ambiente muito sujo. Bem sujo. Muito sujo. Bem sujo. Úmido, né? Muito úmido. E eu olhei para a Bárbara, minha esposa estava comigo, eu falei, meu Deus, a gente precisa sair desse lugar, a gente precisa sair desse ambiente. E as pessoas ali fazendo ali suas preces, colocando comida nos altares, né? E tinha lá estátua de rato, estátua de vaca, estátua de macaco. Enfim, cara, era uma coisa medonha. Né? Mas é justamente isso, né? Não é uma religião que adora somente a um Deus. Sim. Vários deuses. E aí o desafio de você, como missionário, evangelizar uma pessoa, ela olhar para você com um sorriso de orelha a orelha, né? Evangelizar um hindu, alguém ali do Nepal, e falar, eu aceito Jesus. Exatamente. O que significaria isso em primeira instância? Não, realmente eu aceito Jesus. É mais um, para mim, orar ou rezar da forma que Exatamente, que for. Mais um Deus, né? E aí 33 milhões e um agora. Né? 33 milhões e um, né? Porque adicionou-se Jesus ao panteão de deuses ali, ou aquela pessoa, talvez aquela família adore ali uma dúzia, duas dúzias, né? 2 dúzias de deuses. Para você entender, gente, o desafio de evangelização nesse contexto hindu. Para o missionário despreparado, ele vai botar no boletim informativo lá, né? Ganhei 50 almas para Jesus esse mês. E aí você visita lá 50 pessoas, né? Eles continuam adorando todos os deuses anteriores, mais aquele outro que aceitou, que foi justamente Jesus. É um desafio específico, né, cara? O contexto hindu não é brincadeira, não. E é bem complicado porque, assim, simplesmente eles vão aceitar. Acontece muito até com os poucos cristãos que tem lá no Nepal, mas quando você vai ver a vida deles, eles continuam praticando as mesmas coisas que eles faziam. Uau. Nada mudou. Nada mudou, simplesmente muito pouco, adicionou. Né? Então imagina, né, a necessidade de um discipulado profundo, né, cara? Discipulado profundo. Nós, né, como eu vim falado, nós trabalhando especificamente com crianças, pensamos em formar jovens líderes tementes, obedientes e conhecedores da palavra de Deus. Então, a gente é aquela verdadeira palavra que a gente está semeando e não sabemos quando iremos colher. Simplesmente estamos preparando o solo, um solo fértil, para que cresça, independente se estaremos lá ou não. Não com o medo, mas sim o respeito e saber o que irá acontecer. Que bacana, cara. Bom, pegando aí já esse gancho, né? Você falando aí do projeto, das crianças e tal, fala um pouquinho então, apresenta pra gente o Compassion Home, né? Dá um panorama geral aí sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá. Ele foi criado e idealizado pela missionária Violeta, que tem a honra de chamar de mãe, não chamo de sogra, pela nossa relação é bem legal. Há 12 anos atrás, exatamente ela estava na China, teve um sonho que ela pegava peixinhos de rios e ajudava a dar vida de novo, porque eles estavam morrendo fora do rio e ela colocava na água de volta. Orou a Deus, Deus respondeu. Foi visitar um casal no Nepal e nunca mais saiu. Cuidamos de crianças de 6 a 18 anos, não chamamos de orfanato e sim de família, exatamente por 2 pontos.
Primeiro ponto, todas as crianças estão para adoção, porém o hindu não vai adotar, até mesmo o cristão, porque por inúmeros pontos. Um deles é um país muito pobre e até mesmo o cristão nepalês pensa muito nele. Não tanto, não vou ajudar, mas não quero dentro da minha casa. Simplesmente é assim. E o segundo ponto, porque muitos estrangeiros venderam as crianças. Uau! E o país bloqueou. Então, antigamente era permitido, né, a adoção por estrangeiros, já que não é cultural no Nepal as pessoas adotarem crianças, as famílias ali. E aí, muitos casos de estrangeiros adotando e vendendo essas crianças, cara. Vendendo onde, cara? Como assim? Então, para atravessar a Índia é simplesmente um rio. Então, muita gente pegava o Nepal e ia até a Índia e de lá ia para outros países. Tanto para vendas de órgãos, até mesmo para prostituição, que é uma coisa que a gente luta muito. Meu Deus, cara. Que coisa. Meu senhor. Então era corriqueiro. E aí o governo se inteirou disso, obviamente. E aí bloqueou todo tipo de adoção por Qualquer tipo de adoção por estrangeiro e até mesmo para o próprio nepalês tem que pagar uma taxa bem alta. Uau, uau. Então vocês têm ali o Compassion Home, que é um orfanato. Vocês obviamente tratam como uma grande família. Isso Sim. É maravilhoso. Trabalham com quantas crianças no momento, Jorge? Que vocês têm ali cuidando e tal? Em torno de 30 crianças, meninos e meninas, todas órfãs. Todas foram tiradas de algum tipo de abuso físico, psicológico ou sexual. Uau. Todas têm traumas. Meu Deus. E qual a faixa etária, cara, dessas crianças ali na... De 7 a 18 anos. 7 a 18. 7 a 18. E o interessante, né? Imagina só você que está nos ouvindo, você acabou de ouvir que não é permitido a adoção por estrangeiros e os nepaleses... Nepaleses ou nepales? Nepaleses e nepales. Os dois, né? Os dois são... Perfeito. Então, os nepaleses ali não é cultural eles adotarem crianças. Não. Tá? Não é cultural. No Brasil acaba sendo um pouco mais fácil porque tem se tornado algo mais corriqueiro. Eu conheço alguns amigos já próximos que adotaram crianças, o que não era tão comum algumas décadas no passado, né? Sim. Isso é muito bom. Essa cultura precisa chegar mesmo com força, de maneira estruturada, organizada. As legislações precisam ser muito bem feitas, né? Para que seja possível a adoção, o cuidado. E isso precisa, né, abrindo um parênteses, isso precisa invadir as igrejas, cara. Esse espírito de adoção, porque nós fomos adotados, né? Sim. Todos nós fomos adotados por Deus. Temos o nosso irmão mais velho aí, que é Cristo. E, infelizmente, ainda aqui no Hemisfério Sul não é tão comum, né? Não é tão comum, mas eu tenho visto um mover aí muito legal em relação a esta cultura de adoção, né? Isso é muito bom. Então, voltando, né? Aí não é possível estrangeiros adotarem essas crianças. Ou seja, o compromisso que vocês fazem ali é a longo prazo, cara. É para uma vida. Nossa. É formar essas crianças, ajudá-los a chegar na universidade ou não é o objetivo. Fala um pouco sobre isso. Nossa, assim como você tem teu filho, sua filha, qual é o momento que ele sai de casa? Primeiro, se ele vai fazer uma universidade em outro estado ou em outro país que seja, ou quando ela se casa. Assim nós pensamos da mesma forma. Mas você já tem criança com 18 anos, temos, eles estão em defasagem escolar. Uau. Por conta de estudarem em vilas. Em vilas é um lugar mais afastado. Mais no interior do país. Mais no interior do país. Então, assim, o ensino é diferenciado lá. Da mesma forma que temos 2 aulas de inglês numa escola pública, eles têm 2 aulas de inglês e toda a matéria é em Nepali. Então, quando vem para a capital, tem essa readaptação na língua. Quando chegam na nossa casa, chegam falando apenas Nepali e das diferentes castas. Então, é um Nepali bem diferente. Tem essa questão das castas também lá. Meu Deus, porque isso é questão que envolve justamente a religião hindu, não é? Hindu. A questão das castas? Sim. Explica um pouquinho pra gente aí como que é isso, como que funciona isso na prática. É assim, simplesmente tem aquela classe de professores, médicos que são mais altas e aquelas de trabalhadores. Dentre as castas altas também tem diferentes. No Nepal, só tem normalmente você escuta 2 nomes, por exemplo, Tamang, por exemplo, Bisnu Tamang. Tamang não é simplesmente um sobrenome, é a casta que ele pertence.
Então no nome já identifica. Exatamente. Isso está em RG da pessoa, tudo? Tá, e no documento de identificação deles está assim. Às vezes tem até 2 castas, mas normalmente ele coloca uma que é a melhor. Ah, ok. Entendi. A mais alta, A mais né? alta. Então, por exemplo, a casta Nepali é uma casta bem baixa. Bem baixa, às vezes. Então, assim, as pessoas lutam muito para sentar-se alguma coisa melhor na vida, mas você pode ter... é um sapateiro. Você tem uma fábrica de sapato. Para alguém de uma casta maior, você vai ser simplesmente o sapateiro, não vai ser o empreendedor de sapato. Você não vai, dentro do sistema de castas, Sim. obviamente, você não vai ser um empreendedor de sucesso Não. no ramo de calçados. Você vai ser um Você sapateiro. sempre será um sapateiro. Isso, Você pode ser um bilionário. sapateiro. Que loucura, cara. É uma questão muito forte mesmo, assim, marcada na alma do Nepali. Eles não têm... Do nepalês, perdão. Sim, eles não têm... fala assim, nossa, eu vou estudar. Não, muitas vezes nem querem estudar porque sabem que vão ser discriminados por outras pessoas. Eu senti isso no futebol. A gente jogando futebol, brincando, jogando com estrangeiros. E normalmente o nepalês gosta de estar com estrangeiro. Certo. E normalmente é um cara de casta maior. Aí você foi lá, fez uma falta, você falou, desculpa. Aí ele vai falar, não tem problema, não tem problema. E o cara de casta menor, o cara vai brigar. Vai fazer o cara sair do futebol, o cara vai embora e nunca mais vai voltar naquele lugar. Que isso, então se quem fez a falta, né, foi um cara da casta mais baixa, o da mais alta já vai chegar junto e falar, você tá fora, No não pisa mais popularmente aqui. é porrada. Que isso, cara. Que loucura. Olha aí, que curiosidade triste, né, mas não deixa de ser uma curiosidade em relação ao Nepal, tratando aí sobre a questão das castas, né, da hierarquia que existe dentro das famílias. Cara, que doideira. Meu senhor. E tudo isso aí vai trazendo desafios muito específicos, né, Jorge? Sim. Para vocês aí que desenvolvem o trabalho missionário ali, evangelístico. É óbvio que de uma maneira muito estratégica, abrangente. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, primeiro dos desafios culturais, e depois toda a parte burocrática. Você já falou sobre os vistos, até chegar à questão financeira, né? Não tem como tratar sobre esses desafios sem mencionar os desafios financeiros. E você que nos ouve, de alguma maneira quer se envolver, quer se engajar com o trabalho ali do Compassion Home no Nepal, por favor, entre em contato, tá? Missão CTAM nas redes aí, no e-mail, no WhatsApp, é muito fácil chegar até a gente. E eu faço a ponte e te coloco em contato direto com o Jorge, com a Camille, e você tratará direto com eles, tá? Fica à vontade, mano. Então, primeiramente, nós temos 2 tipos de visto atualmente mais viáveis, que é o de negócio e o de estudante. O de negócio agora nem está tão viável. Recebemos uma notícia que precisamos de um giro mensal e anual de R$500 mil. Para o visto de negócios. De negócio. Um giro lá, nem que você não esteja vendendo nada, na sua conta tem que girar 500 mil. Mas como que eles vão ver? O governo tem acesso. Às nossas contas. Uau. Tem acesso. R$500 mil de reais para poder ter o visto de negócios. Então, voltamos no mais simples, porém não tão barato. Eu falo pela nossa situação, é o visto de estudante, que você precisa mostrar notas para o governo também. Você tem que ter um crescimento na classe. Minha esposa foi estudante, eu falo foi porque agora está de férias, 3 anos de artes, e tem aquela questão de você ter que estudar, ter que cuidar da vida, ter que fazer seu trabalho no projeto e ainda ter que ter R$25 mil a R$30 mil por ano, tirando os gastos mensal. Então esse é um valor inegociável e pago totalmente à vista para o governo. Cara, é um valor altíssimo, hein? Altíssimo. E tem a chance de você estar todo correto e o governo simplesmente falar, hoje eu não vou te dar, e você terá que aplicar mais um mês de visto de turista. Se você tiver, ainda tem, porque nós podemos ficar 5 meses por ano no Nepal, com visto de turista. E aí, tipo assim, venceu esses 5 meses, não tem como renovar dentro daquele ano. Não. Tem que Se esperar você virar tiver o numa ano. data errada, você tem que esperar pelo menos virar o ano. Nossa. Sair do país. E aí voltar. Então é uma logística tremenda essa questão da imigração aí para vocês, hein? Sim. Logística tremenda. Então esse é o primeiro ponto
que a gente precisa tanto de oração e tanto de... É um desafio pra gente todo ano. O segundo desafio, assim, que posso falar ministerialmente, é na parte do discipulado. Certo. Por quê? Porque a gente não pode pregar, reuniões têm que ser bem escondidas na casa. E assim, primeiramente você precisa ter certeza, é só o Espírito Santo que pode mostrar se aquela pessoa está realmente querendo ser discipulada ou está querendo fazer você ir preso. Uau. Então pode ter lá um casal, um jovem, um homem, uma mulher que se aproxima de vocês e supostamente aceita a Cristo, quer fazer parte da família de Cristo aqui na Terra e tal, e começa a se aproximar e de repente a pessoa chega lá no horário marcado na sua casa para o discipulado acompanhado pela polícia, é isso? Pode acontecer. Meu Deus, cara. Meu Deus, olha aí, gente, que desafio, hein? Missionário Nutella não aguenta esse tranco não, cara. E você fica esperando... Essa pressão. Você fica esperando em quantidade, esquece. No Nepal você nunca vai fazer isso. É a verdadeira vida com vida. Um a um ali, grupos pequenos, tipo igreja primitiva mesmo, quando começa a expansão do evangelho nas casas e tal, Sim. discipulado ali Sim. de você realmente se relacionar com a pessoa a um nível íntimo, não somente 1h30 por semana. Não. Porque assim, né, não é uma crítica vazia, mas alguns acabam diminuindo, minimizando o ato de discipulado a encontros de 90 minutos, semanais, quinzenais, eu estou discipulando 15, mas assim, é só aquilo, sabe, cara? E o discipulado bíblico, ele é muito mais voltado para uma vida e um relacionamento com a pessoa, com as pessoas, né? E não que essa sistematização, este horário marcado seja ruim por si só. Sim. Mas se é só isso, não tem como a gente dizer que está discipulando alguém, né? Não, é uma transformação de dentro para fora, que ela começa por dentro, mas precisamos ver por fora o reflexo daquilo que tem feito, a palavra sendo enxertada no coração das pessoas, mas aquele negócio de falar, não, mas como que você está tratando seu vizinho? Como você está tratando, você está recebendo a palavra, mas não está mudando nada? Não é simplesmente falar. As pessoas, o nepalês tem que ver na nossa vida realmente. Muitos que nos ajudam lá agora se converteram dessa forma. Com o ver da missionária Violeta. Falou, nossa, por que você faz isso? É uma pergunta constante. E isso é uma estratégia, tá? De evangelismo. Nós não podemos pregar, mas segundo a lei, se alguém te perguntar alguma coisa, você tem direito à resposta. Então, induzimos a perguntas. Então, Entendi. isso não leva um dia. Às vezes são 3 anos para ter uma pergunta. Uau! E aí, é claro, né? Muito testemunho. Mais que palavras. Muita praxis, né? Muitos têm a ortodoxia, né? A forma correta de pensar, de raciocinar, e não tem a ortopraxia, a forma correta de agir. Né? E não se engane, gente. Né? É muito claro que existe um abismo entre o conhecimento e a prática. É óbvio que o conhecimento correto vai te aproximar muitas vezes da prática correta. Mas muitos são teóricos da fé cristã. E eu, por muitas vezes, me vejo como um simples teórico da fé cristã. Lindas postagens, lindas palavras, lindos esboços para as pregações. E na prática, né, no trânsito caótico de Rio Preto, no horário de pico, eu percebo que, cara, a minha prática está muito longe ainda. Isso é comum, né? Estou falando aqui de mim, né? Obviamente você tem as suas áreas aí que você identifica, né? E no campo, vocês estão sendo observados, né? Especificamente no Nepal, estão sendo observados em todo momento, é isso? Em todo momento. Tanto pelo governo, para ver se não estamos fazendo nada, porque o governo sabe que somos cristãos. Certo. Ele sabe que somos cristãos e a gente está sempre observado pelos nossos vizinhos, nossos amigos que não são cristãos. Fala, eu ser cristão desse jeito? Melhor não. É tipo assim. Então é o nosso testemunho mesmo, dia a dia, daquele simplesmente, você está precisando de me ajudar, eu estou precisando carregar esse saco de cimento, você ir lá ajudar. E é assim que você ganha as pessoas. E nem pensando em receber alguma coisa em troca ou ganhar aquela pessoa. E sim, sabendo que aquele é seu estilo de vida, ajudar o próximo. Não devia ser só uma ação, sim um estilo de vida. Sim, que legal, cara.
Muito bom ouvir você. É claro que um panorama bem resumidão de tudo que vocês fazem ali. Cara, comente aí pelo menos um ou dois meios, maneiras de quem está aqui ouvindo participar com vocês lá, somar, chegar até vocês pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp aí. Como que seria isso? Então, se você procurar nas redes sociais, você não vai ver nada sobre o projeto, mas sim você vai encontrar meu nome, Jorge William. Jorge com J? Com J. Jorge William. J-O-R-G-E. William. 2 L's. William com e 2 M L's. no final. M. M. William com M de Maria no final e 2 L's, né? Você Jorge vai lá, William. Nossa família toda junto. E aí a pessoa chega em contato. É mais direto. fácil entrar em contato direto. A gente Perfeito. responde, ou se não, você vai encontrar o nome da minha esposa, Camille. Ou você pode colocar Violetas Estúdio de Beleza, porque ela tinha um salão na minha Salão de cidade. beleza. E ela não mudou nada para continuar isso. Que isso também exatamente é uma estratégia, porque o governo pergunta da onde que vem os nossos recursos. E ela continua com a firma aberta no Brasil exatamente por isso. Ah, entendi. Violeta Estúdio de Beleza. Isso. Show. E assim, se alguém entrar em contato e fazer a seguinte pergunta: como eu posso somar com vocês? Quais seriam aí pelo menos 2 formas? Nós precisamos muito de oração. Então você pode estar orando conosco, orando pelo nosso projeto, orando pela nossa vida, pela nossa família e também contribuindo com dinheiro mesmo. Porque assim, sabemos que o dinheiro vem de Deus, nós somos convidados do Senhor a fazer parte da missão dele. Amém. Então que Deus pode estar te usando para essa missão. É uma honra minha como colocar a mão no arado, mas você pode estar nos ajudando, segurando as cordas aqui. Amém. Amém. Perfeito, cara. Bom, gente, estou aqui batendo um papo, né? Chegando já ao fim com o missionário Jorge William, que serve no Nepal. Já vai fazer 4 anos que estão lá. Jorge, Camille, Davi, Gabriel e Noah. Noah é um nome da hora, hein, cara? Noah mais conhecido como Sebastião. O Noah tá naquela fase, né? O filho dele de... Não, eu sou o Tião, né? Meu nome é Sebastião. Eu tive essa fase, cara. Eu não queria ser chamado de Tiago. Eu não sei de onde surgiu, mas eu falava, né? Eu imagino que com meus 4, 5 aninhos, eu falava que meu nome era Arthur Leitoa. Bizarro, né? Mas minha mãe e meu pai contam e racha o bico de rir. Né? Qual que é teu nome, né? Alguém que não me conhecia falou, meu nome é Arthur Leitoa. Eu imagino que foi alguma coisa de política, algum vereador, sabe? Alguma piada que eu sei lá de onde surgiu, cara. Mas tá aqui, né? O Thiago, conhecido como Arthur Leitoa na infância. E muito legal, Jorge. Obrigado por compartilhar, mano, esse breve podcast, essas informações valiosíssimas sobre o Nepal. Eu vou pedir para você deixar aí uma reflexão aí, bíblica, missiológica, teológica, enfim, para as pessoas que estão nos ouvindo e finalizaremos assim. Cara, eu tenho uma palavra que leva muito comigo, cara. Eu não vou nem falar, nem vou lembrar, porque foi isso que me trouxe de volta a Cristo praticamente, que eu trago uma palavra no meu coração de muito tempo, eu nem sei, mas foi ela que me fez voltar a Cristo, que fala assim, que todo coração sem Cristo é um campo missionário. Então não adianta você querer ir para as nações se você não está cuidando nem do seu vizinho, que ainda não conhece a Cristo. Uau. É importante ir às nações, mas principalmente cuidar do teu próximo, né? Aquele que está ao seu alcance neste momento. Neste momento. Seja familiar, seja na sua cidade, seja no seu trabalho, escola. É muito legal isso. Se eu não me engano, essa frase é do John Wesley, se eu não me engano, né? Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Muito legal, mano. Bom, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bacana. E estaremos orando por vocês, cara. Amém. Você que nos ouve aí também, orando pela família Williams, que está ali no Nepal. E se você quiser visitá-los, né, bem pertinho ali, algumas horas de conexões aéreas. 36. Você chega até ali, depois mais algumas horinhas até a cidade deles. E ficamos por aqui. Obrigado por acompanhar aí o BDMcast. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de streaming,
Spotify, Google Podcasts, iTunes e também estaremos no YouTube, tá? Você clica lá enquanto você está indo para o seu trabalho, enquanto você está preparando a janta, dá o play e ouve aí este breve podcast. E se você colocar na velocidade aí de 2x, muitos ouvem podcast e vídeo na velocidade de 2x, né, cara? Você vai investir aí pelo menos aí uns 20 minutinhos do seu tempo para nos ouvir. Se for do tempo normal, 35 a 40 minutos. Esse é o nosso alvo sempre aqui nos bate-papos com os meus convidados, tá? Aqui quem vos fala é Thiago Medeiros e hoje meu convidado foi Jorge William, missionário no Nepal. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Nos ouçam, por favor. Show! Nos ouçam, por favor. Essa será a vinheta do podcast, né? Nos ouçam, por favor. Valeu, gente!